Boa noite a todos, irmãos e irmãs, que sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Evangelho, nesse encontro nosso de fraternidade, de reflexão, de cura, de trazer para nós algo que a gente possa buscar lá no nosso íntimo, as belezas, ou reencontrar-se, ou se transformar-se, ou se dar um novo ponto nessa tapeçaria, né? Onde ali a gente vai se reconstruir e dar um novo destino na nossa tapeçaria ali das nossas reflexões. De vários pontos que fazemos, né, no decorrer de muitas existências, então a gente tem que dar aquele trabalho de reconstrução. Então sejam bem-vindos aqui nesse Evangelho com Franklin Miguel, espírita, né? Sou hipnoterapeuta de hipnose clínica regressiva espírita, e a qual aqui a gente hoje vai poder entrar com mais profundidade nesse pontos de nossa alma, a qual vivemos com muitas dificuldades, né? E eu quero aproveitar para a gente já ler logo uma lição. E a lição que eu vou ler vai ser nessa lição aqui para a gente fazer a nossa oração. É desse livro aqui, né? Os Bastidores da Obsessão, Técnicas de Obsessão, e vai colocar um ponto para nossas reflexões e logo a gente vai fazer nossa oração. Saturno solicitou a Ambrósio que aplicasse recursos magnéticos nos centros coronários e cerebral de Mariana, de modo a despertar-lhe o passado adormecido nas telas da memória. Ativando os chakras através dos passes habitualmente aplicados, a paciente desdobra parcialmente pelo sono físico. Pareceu sofrer um delíquio para logo modificar-lhe a expressão, semelhante a alguém que acorda após demorado sono, no qual pesadelos cruéis houvesse tomado o corpo destruidor. Do mal-estar momentâneo, passou a um aspecto de desvario, através do qual as palavras fluíam, ora no idioma de Mariana, ora na língua de Aldebundis, para afirmar-se nos vocábulos em que se exprimia esta última, parecendo reconhecer o Guilherme. Então, nesse primeiro momento aqui, a Ambrósio, no lado espiritual, né, aplica passes na nossa irmã, que aos poucos, nos seus chakras, vai despertando aquele ponto mais profundo de sua alma, a qual vai buscando, vai dando aquele sono, um certo pesadelo, umas certas questões, e ela começa a voltar até a língua de outros tempos passados. E ela passa a reconhecer aquele espírito que está ali próximo, né, que é o Guilherme, que afirmava-se, né, no vocabulário dessa última, né, reencarnação, e percebendo, reconhecer Guilherme. Então ela passa a reconhecer já aquele espírito de outros tempos, a qual conviveste uma história, um romance, né, em suas vidas. Essa lição é para a gente observar que dentro de nossa alma, de nossos inconscientes, temos as nossas histórias, nossas vidas já vividas, de muitas experiências, que a gente vai acumulando aquelas questões internas, a qual também vai atuando nas nossas escolhas das suas últimas experiências. O espírito vai determinar escolhas que ele vai fazer nas suas próximas, né, reencarnação. Vou ler só agora uma lição para a gente fazer a prece do recado do meu coração. Queria só começar aqui para a gente fazer essa reflexão e a gente entrar na lição dessa reflexão mais profunda.
os nossos outros filhos. É a lição que eu abri aqui, vamos ver o que ela nos traz para a gente hoje, nessa noite. Ainda perderíamos aos nossos estimados pais, tangidos pela dor da separação que evidem esforços para aproveitarem a experiência dolorosa, transformando a revolta e o desespero em dádivas de luz e amor para com outros filhos que o Senhor colocou ao nosso lado. Quer os filhos biológicos, que porventura ainda estejam sob a nossa guarda e companhia, quer aqueles outros filhos que atravessam a experiência da orfandade, que jazem esquecidos nas ruas e nas instituições de amparo à infância desvalida. Esses últimos são os filhos do coração, que o nosso Pai também fez integrar à nossa família espiritual. Por isso, devemos nos dedicar a eles da mesma forma que faríamos com o filho biológico que regressou à pátria espiritual e que hoje se encontra amparado carinhosamente por outros corações amigos, substituindo a ausência dos genitores terrenos. Ora, amados paizinhos, não seria uma questão de justiça também fazermos, às vezes, dos genitores desencarnados que não podem mais socorrer os filhos órfãos que ficaram na terra? Vejamos como a sabedoria divina nos convida a experiências mais amplas no campo da família universal. Entendemos que assim toda dor poderá encontrar alívio, pois somente o amor é capaz de cicatrizar as feridas do coração. Quem encontra um sentido superior para o seu sofrimento, transforma a dor em amor e deixa de se afligir. Então aqui, gente, é uma lição de reflexão para a gente ver também que podemos estar levando alívio, né, a esses outros que, porventura, encontram-se órfãos de pais. E que a gente possa estar levando essa questão de reflexão para essa família maior, que é a família universal, de auxiliar nossos irmãos, né, da orfandade. Que são muitas, né? São muitas pessoas, gente, que passam por muitos tipos de sofrimento e dor nas vidas aqui na Terra. Vamos fazer nossas orações e aproveitar, vamos orar também, né, por todas essas crianças e a qual também essas que a gente está ajudando, essas famílias que a gente está ajudando agora. Hoje nós estamos aqui no nosso encontro, né, nono, né, encontro, a qual nessa sexta-feira, 17 de dezembro, e no próximo, já na próxima sexta-feira, já é a véspera do Natal, que é o aniversariante de Jesus, a qual a gente tem essa devoção por ele, né? Que a gente possa estar sempre pensando na melhor forma, né, de Jesus, porque ele é como que a gente vai até poder falar sobre ele, que ele é a referência de toda, é o ponto de referência nosso, de regeneração, de toda uma vida que a gente já possa já ter vivido, de muita experiência. Ele é o nosso ponto de encontro, a qual podemos, daqui para frente, regenerarmos a nossa história, nossas vidas. Então é isso que a gente deve muito a ele, pelo amor que ele tem por todos nós aqui na Terra. Não, é algo assim, muito maior do que a gente pode imaginar, do que o Mestre transforma vidas, pois ele ao encontrar, aí aos nossos encontros conosco, pode ter forças capazes assim de fazer nós erguermos de tal forma que nada mais nos atinge. Né? É como que pegasse assim na mão, nossa, né? Vamos dizer assim, o mestre, como pegar na nossa mão, é muito mais do que isso que eu vou falar, mas é como se você pegasse nossa mão e tudo aquilo que estivesse ligado a nós
se escorrer assim, ó, escorresse assim, deslizasse, a qual levaria a gente com muita facilidade, sem muitos esforços, para qualquer lugar, para auxílios, né? Essa é uma capacidade gigantesca que nosso mestre tem para todas as necessidades nossas, né? De nós basta fazer essa busca interior cada vez mais. Vamos para a nossa oração e logo uma mensagem para a gente fazer uma reflexão mais profunda. Nesse encontro mais íntimo com o Mestre Jesus, em nossa oração, que possamos ter, pelo menos, nem que seja 1 minuto de oração. 1 minuto de oração muda toda uma história de nossas vidas. É como dizer assim: estamos entregando em suas mãos, Senhor, esta questão. Quando a gente faz desta forma, aí a gente fica leve. A nossa vida já é leve. Já se fica mais leve, né? Fica mais leve ainda no proceder das questões. E Senhor da vida, a qual é de Ti a que a gente busca, e é Ti que nós precisamos desenvolver e crescer. Que possa, Senhor, de Sua mensagem, através de Seus mensageiros de amor, chegar com as Suas bênçãos até nós, as nossas famílias, as famílias desses irmãos, dessas crianças órfãos, a qual neste mês comemoramos, Senhor, o Teu aniversário, que essas bênçãos podem alcançar todas as crianças de nosso planeta, os órfãos, são milhares de órfãos, em países que se encontram em guerra, em desequilíbrios, em países também que às vezes muitos pais que passaste já dessa vida cedo pelas questões que enfrentastes, das doenças que apresentastes, desses momentos que a gente vivestes esse tipo de pandemia no mundo, que essas crianças todas possam, Senhor, encontrar na humanidade outros pais, como de uma família universal, e levar para essas crianças um pouco do calor humano, um pouco da fé, da esperança, para que se encontre, Senhor, não esse mundo assim em abandono, mas um mundo mais de amor e mais de caridade, e mais de fazer mais seres mais felizes os que sofrem. Que ilumine, Senhor, todos, e que possamos sempre ter esse olhar para podermos fazermos de nossas mãos, de nosso coração, de nossa mente, uma forma de amparar mais esses irmãos, levando um pouco de amor e fraternidade. Só temos, Senhor, a agradecer a Ti, a todas as bênçãos, hoje, agora e sempre, e que Teu nome possa dar abertura ao nosso Evangelho. Que assim seja. Quanto tempo? 15. Uma pequena reflexão que a gente vai estar fazendo aqui agora, nessa questão que a gente acabou de ler, né, nos bastidores da obsessão, da gente buscar mais profundo, né? Mas uma pergunta vamos fazer aqui para a gente ver, achar uma resposta. As circunstâncias nos acontecem ou nós acontecemos para as circunstâncias? Pense nessa questão. As circunstâncias nos acontecem ou nós acontecemos para as circunstâncias? Vamos refletir alguns exemplos. Tais dor que nos acontece, tais sofrimentos
que passamos. É uma determinação. Existem alguns ditados que a gente fala, né? Ah, eu tenho que pagar meus pecados. Ah, nós temos que sofrer, né? Temos que passar por tais sofrimentos, por certos abusos e tudo mais. Ou temos que descobrir algo para a gente determinar a nossa história. Então aqui repito a pergunta. As circunstâncias nos acontecem ou nós acontecemos para as circunstâncias? Uma das grandes revelações do Consolador prometido para o espírito humano atormentado é que a causa do destino encontra-se no recôndito da alma. Tá vendo? Então, olha só, repetir, né? Uma das grandes revelações do Consolador prometido para o espírito humano atormentado é que a causa do destino encontra-se no recôndito da alma. Então, a causa, né, do destino está dentro de nós. Buscarmos lá dentro. Então, a gente tem meios, a gente estamos aqui, gente, para poder nos buscar no nosso ser, no nosso interior. E nós lemos essa lição. Essa jovem só poderia resolver tal problema dela, desse conflito que ficou numa história passada, através de voltar e viver, e descobrir que aquela pessoa foi uma das pessoas a qual convivestes e ficou na memória esquecida. No caso nosso, aqui na Terra, muitos de nós não buscamos aquilo que é no nosso interior, o que a gente tem que visualizar, ver o porquê que tem algo que está nos acontecendo. E aí a gente se precipita, né? Algo que a gente não consegue andar, não consegue fazer, as coisas às vezes não estão dando certo. Muitas coisas na nossa vida parece que é coisa do destino, aí a gente só coloca assim que estamos aqui mesmo para passar por isso e tem que sofrer. Mas aí a gente vai ver isso aqui, essa frase, né? É que a causa do destino encontra-se no recôndito da alma. São palavras do Consolador prometido. Energias profundas emanam de nós mesmos e traçam o destino. Tá vendo? Energias profundas emanam de nós mesmos e traçam o destino. Numa espécie de tapeçaria. Tapeçaria, tá vendo? Então a gente começa a trabalhar e a encontrar no tecido que vão fazer nessas linhas, os pontos que ali, né, trabalha-se, e a gente vai ver aquele pano bordado, aquele tapete perfeito, mas existe ali vários pontos ao qual que foi se unindo um ao outro para chegar àquele ponto todo, né? E aí, como é que vamos agora trabalhar? Como são muitos pontos, estão nesses pontos várias circunstâncias, pessoas que nos aproximam, pessoas que chegam até nós, vidas que vêm, vidas que vão, histórias. E o livre-arbítrio de ontem, cristalizou-se no determinismo de hoje. Então, o livre-arbítrio de ontem, gente. A nossa história de ontem cristalizou-se no determinismo de hoje. E aí é onde o Espírito escolhe. Não é certas coisas que definem o que vai ser Espírito. Não tá nada disso está escrito que vai definir isso. O que define é o determinismo, é a escolha que o Espírito faz. Aí já está aqui, ó. Já está aqui escrito. Eu falei isso, mas já está escrito. É a escolha de hoje, pode ser aquele ponto. É a escolha de hoje. É isso mesmo. Pode ser aquele ponto
que fez essa ligação toda com as questões do passado. Aquela inflexão, aquela mudança de rumo, capaz de definir um novo bordado. E assim é a história, né? Nossas, de todos nós. Então, uma inflexão e aquela mudança, né, de rumo é capaz de definir um novo bordado. E aí são novas escolhas. É natural que os nossos olhos se voltem para as coisas. É natural que nossos olhos se voltem para as coisas. Coisas que acontecem. Coisas que sucedem. Pessoas que cruzam nossos caminhos. O difícil mesmo é olhar para dentro. O desafio, né? O difícil é olhar para dentro, dentro de nós mesmos. O desafio é procurar em nós a fonte onde tudo começa, onde tudo surge. O grande desafio é procurar o nascer do sol de nós mesmos. Essa, gente, é o desafio nosso. Acharmos nós mesmos no meio de todas essas circunstâncias, de todas essas questões que trouxe para a gente, inflexão. E aquela mudança que foi capaz de a gente criar um novo bordado, uma nova história. Aí a gente pode começar a pensar, né? Tudo o que a gente está hoje vivenciando, o que a gente pode vivenciar amanhã. E assim é a história nossa. Que pode dar certo, que pode não dar certo, que pode ir para esse lado, que pode ir para aquele outro lado. Então vamos lá mais à frente. Então essa busca, gente, de nós mesmos, tá aqui, que a gente vê se quando tem que dar aquela parada, né? Aquela busca na terapia mesmo, né? Parar, olhar lá para dentro, olhar lá no fundo. O que está sucedendo, né? Por que isso está me preocupando? Por que eu estou ansioso? As síndromes, né? A depressão e vários outros fatos que vão nos acontecendo. O que essas questões todas querem me dizer? Para onde eu tenho que olhar então? Para onde eu tenho que vir? Lá dentro. Eu vejo assim histórias, né? Eu vejo histórias mesmo, gente. É interessante. Eu vejo histórias assim e eu falo com algumas pessoas, né? Vamos lá fazer um tratamento? Vamos buscar, né? Um tratamento, vamos buscar visualizar isto, vamos buscar ver isso. A pessoa não tem vontade de buscar nada disso. Nada. É como se não confiasse, talvez, né? Mas se você não confia, você vai confiar em quem? Né? Se você não confia que algo pode trazer uma visão para você, é como se você fica impotente mesmo, porque vai viver apenas as suas circunstâncias próprias e quase que sozinhos, né? E a gente precisa buscar algo para que a gente possa conhecer melhor as questões da vida, saber nos direcionar, saber ver melhor tudo, conhecer tudo, né? É como o porto, né? Aquele farol que ilumina o navio poder saber que ali é o local que ele tem um local para ele parar naquela escuridão toda. Mas a gente tem que ter uma visão melhor, né? Então vamos ver aqui, ó. E aí tem um senador, Lentulus, né? Lentulus, que ele vai buscar o Nazareno uma certa vez, né? Busca Nazareno. E ao encontrá-lo, Nazareno vai falar com ele. Não é um sonho que você está vendo, né? Não é um sonho. Energeticamente, ele vai e fala para ele, passa uma orientação para o senador Lentulus. Depois
de longos anos de desvios do caminho pelo sendal dos erros. Então, pelo caminho do sendal dos erros. Glamourosos, encontra-se hoje um ponto de referência. Olha lá o ponto de referência a qual a gente falou da mensagem, né? Um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Estás, porém, no teu querer. Gente, o teu querer. De vez em quando vejo alguns irmãos, né? Falando assim de certos vícios, né? Mas eu tenho um certo vício tal, eu não consigo mudar. Como é que eu vou sair desse vício, né? Como é que eu vou curar? E aí os Espíritos respondem: dependerá de você, da sua determinação. A determinação nos traz a cura, gente. Então, encontra-se um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Estás, porém, no teu querer, aproveitar agora ou daqui a alguns milênios. Quanto tempo tem aí? 25 minutos? Já passou de 25? Então está aqui, gente, uma resposta interessante do Nazareno, do mestre Nazareno, ao senador Petrus, né? Lentulus, que falasse bem assim: está no teu querer aproveitar o agora ou daqui a alguns milênios. A história dependerá muito de nós mesmos. Dependerá muito dos esforços que a gente faz na nossa busca interior. Não é bem fácil essas questões. Não são fáceis de lidar com elas. Nas nossas vidas tem muitas histórias. Existem muitas questões que enfrentamos, algo que deu certo, outras não. Algo aconteceu que não foi daquela forma que a gente queria. Como a gente viu até na história do livro, né? Nosso Lar, que tem um filme Nosso Lar, onde aquela jovem nova, muito nova, desencarnou-se cedo, né? Já estava ali prometida para casamento com seu namorado, mas acabou que nem usufruiu essa vida de casar e ela acabou partindo dessa vida, indo embora, e ela queria voltar para ele de novo. E aqueles momentos para ela o atormentou, né? Então aquilo vai trazendo certos conflitos em nossas mentes. Então não é fácil. Tem muitas questões que não são fáceis. Não é eu aqui falar, ou outras pessoas falar, que vão ser assim, de repente, vai mudar a nossa história. Não. Nenhuma das nossas histórias poderá sempre ser da forma que a gente pensa que vai ser. Não é assim. Nada é assim. Porque existe toda uma história já de experiências que a gente já vivesse, muitas histórias. Nossas mãos já estão calejadas de milhares de experiências que já vivemos, de vários fatos, histórias, de decepções. E tudo isso acumulou-se durante milhares e milênios, né? A qual agora, nas nossas vidas de hoje, a gente tem um ponto de referência a qual a gente pode traçar, né, nessa tapeçaria, né? Novos pontos, uma nova história, a qual nós somos o próprio, né? Senhor de nós mesmos. Mas para sermos Senhor de nós mesmos, temos que buscar lá dentro de nós, os amargos da alma, lá na profundidade de nós, aqueles pontos a qual está trazendo para a gente hoje certos medos às vezes. Onde está o nosso medo, ali está o nosso trabalho. Onde está certas questões, tem algo para a gente ali fazer. Então aqui ficou para essa noite de hoje, essas reflexões para nós, a qual a gente precisa nos buscarmos. Isso eu falo a nós todos, também falo para mim. Mas constantemente, eu acho interessante isso, comigo constantemente, eu visualizo certas questões.
dia desse mesmo, dormindo já no outro plano, eu visualizava histórias do meu passado, até antiga. Eu acordo e conto, né, para minha esposa. Engraçado, eu vejo histórias minhas lá no ponto exato onde acontecesse um fato. E aquele fato que me acontecesse foi tão interessante que eu visualizava, eu me via uma coisa acontecendo, uma certa cena, aquela cena não estava muito certa e eu, tentava sumir daquele ponto lá, correr daquela história, mas me mostrava ali que uma coisa acontecesse algo, e eu acordei, né? Não foi mostrado detalhe, porque não precisava nem mostrar mais detalhe, que eu já saberia o que eram aqueles fatos. E aí eu acordei pensando naquilo interessante, né? Lá atrás, algum tempo lá atrás, algo me acontecesse, né? E aí, provavelmente dali, desse ponto dali, alguma coisa foi trazendo para mim certo tipo de comportamento que eu passei a talvez adotar, talvez a ser. Então a gente vai fazendo esses pontos, essas regressões, já no plano espiritual de uma forma tão interessante. Quando a gente faz, a gente olha aquela história, observa como ela é, e aí a gente entende ela, o porquê que nós hoje temos um certo comportamento. E ao entender aquele ponto ali, aí a gente já faz uma mudança, a gente já começa a nos aceitar de uma forma diferente, já começa a fazer assim, mas agora já é outro tempo, já é outra história, então agora a gente já muda a forma de como encararíamos aquilo. Então, todas essas experiências que a gente vê, né, que mostra de vez em quando aí na sociedade, algum tipo de dor, fica ali realmente guardada aquelas questões lá no inconsciente. Mas lá na frente, com todo esse amor, né, de Deus, essa misericórdia toda, lá na frente a gente vai reencontrando nós lá dentro. Essas energias todas, igual falou aqui, né? Muitas energias, energias profundas emanam de nós mesmos e traçam nosso destino. Então tudo isso aí destino, né? Numa espécie de tapeçaria, Então todas essas questões a gente vai buscando, pouco a pouco vai sendo mostrado para a gente, e aquilo vai trazendo para nós uma nova construção, uma nova paz. Então a gente precisa olhar para nós com profundidade, não superficialmente. Não basta apenas, igual tem aqui nas histórias, né? Um que vivia buscando, ia no centro espírita tomar passe, ia ter tomado 10 vezes o mesmo passe, mas nunca mudava a sua vida. Porque nunca buscou lá dentro de si as questões. Ia lá fazer alguma coisa, tomava o passo. Saía bom. Até que chegou o espírito e falou assim, não precisa mais dar paz. Não há necessidade mais dar paz, porque ele não faz nenhuma mudança. Então, existem questões, gente, que não é mais superficialmente que a gente vai poder nos curarmos, mas a gente buscar lá dentro da gente. Constantemente, eu me visualizo, quando eu durmo ali, me visualizo um passado, uma história. E é tão interessante isso, que vai mostrando cada certos pontos, isso e aquilo outro. E aí eu vou entendendo um pouco dessas histórias, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Então é isso. Então, aqui vocês estão falando com o hipnoterapeuta de hipnose clínica regressiva, Franklin, né? Miguel, um espírita, a qual temos nas nossas obras vários algo que nos mostra esses tipos de questões, né? E aqui também mostrastes nessa lição. Essa lição que eu peguei, né? Do nosso amigo Haroldo. Eu achei tão interessante essa lição que eu trouxe ela aqui para a nossa reflexão dessa noite de hoje. Na próxima semana, já é a véspera do Natal, que possamos, né, ter outro encontro dentro das possibilidades. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja. Que possamos, né, buscar sempre esse crescer em nós. Vamos para a nossa oração. E que, Senhor da vida, só temos a agradecer essas bênçãos do alto que nos envolve. Como temos muito, Senhor, a fazermos pontos novos. E como Tu és esse ponto de referência em nossas vidas. Ao chegar no senador Pêntelos Lentulus, já conhecia a sua trajetória de vidas, de todas as suas vidas. E trazesse lições de reflexão
para podermos se reencontrar-se e se regenerar, a qual é em nós mesmos este novo caminho de regeneração. Que o Senhor da vida possa nos iluminarmos, hoje, agora e sempre, para podermos reconstruir-se essa tapeçaria desses novos encontros a novas possibilidades de vida. Nesses novos encontros, o caminho mais coerente, o caminho mais de paz, um caminho mais de abundância, Senhor, de Ti para nossas vidas no bem crescer de nossas almas. Que ilumine as nossas semanas, os nossos projetos e os nossos trabalhos. De todos os trabalhos do bem em relação ao próximo, em relação a nós, em relação a Ti, Senhor da vida. E muito obrigado por essa oportunidade do Evangelho. Que damos encerramento nessa noite de hoje, dando glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Que assim seja. Gratidão.